E fala galerinha do canal Manual da Enfermagem. Na aula de hoje vamos dar uma aula sequência falando sobre anatomia. Mas nessa aula onde que vamos fazer essa série de anatomia, vamos iniciar falando da anatomia da pele. Vamos falar dos 3 tecidos mais comuns que apresenta na estrutura da pele: a epiderme, derme e hipoderme. Quer saber mais? Então fica até o final da aula que eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito. Me chamo João Victor e sejam todos bem-vindos ao canal Manual da Enfermagem. Iniciar realmente o vídeo, eu queria agradecer você por estar assistindo essa aula incrível. E para agradecer, eu vou disponibilizar para vocês um curso gratuito sobre feridas e curativos. Se você quer esse curso, basta comentar aqui epiderme, que eu vou estar disponibilizando esse curso diretamente para você, ou também aqui no link na descrição do vídeo. Então corre lá e adquire esse curso gratuito sobre feridas. A primeira estrutura da pele que vamos estar falando aqui é sobre a epiderme. Então nessa aula eu vou focar diretamente na epiderme, na próxima aula sobre a derme e na próxima sobre a hipoderme. Então, a epiderme, ela tem algumas funções principais no nosso corpo. Sim, aqui ó, na nossa pele, nos nossos tecidos, a epiderme vai ter uma função principal. As funções principais da epiderme vai ser a proteção mecânica do nosso corpo, ou seja, se eu não tivesse essa epiderme aqui, muitos fungos, muitas bactérias poderiam adentrar no meu corpo, assim causando infecções e eu, consequentemente, iria morrer. Para isso não acontecer, eu tenho a epiderme para me proteger contra esses agentes. Outra função de proteção da epiderme vai ser sobre os raios ultravioleta. Imagine se você não tivesse a epiderme, você sairia no sol, você ia queimar todinho o seu corpo. A radiação do sol iria totalmente adentrar dentro do seu corpo e você logicamente iria morrer facilmente. Então a epiderme, ela vai me dar essa proteção contra esses raios ultravioleta. Outra proteção, e até está ligado com os raios ultravioleta, é a pigmentação da nossa pele, que vai determinar a coloração da nossa pele, se é um pouco mais escuro, se é um pouco mais claro. Quem vai determinar isso? Algumas células que vamos discutir aqui, lógico, eu não vou dar spoiler agora, mas essas células vão dar a pigmentação da nossa pele, e essas células elas estão na epiderme também, ok? E outra função da nossa pele muito importante, e que você, possivelmente agora você vai compartilhar com sua amiga e dizer: amiga, você é uma cobra porque você troca de pele. Sim, nós seres humanos trocamos de pele diariamente. Diariamente vocês estão trocando de pele. É pior que cobra. Então manda para sua amiga e diz assim: você é pior que cobra. Outra função especial da epiderme, e essa função vou ter que falar baixinho, tá? É se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e curtir esse vídeo se você está gostando da aula. Então faz isso, que essa é uma função principal da epiderme. E sobre a estrutura, certo? Agora vamos estar falando aqui da estrutura da epiderme. A epiderme, ela é formada por um tecido que chamamos de tecido epitelizado, estratificado, pavimentoso e queratinizado. O que isso quer significar, professor? Olha só que interessante. É um epitélio, certo? Ele é estratificado, ou seja, tem camadas nesse tecido. Na minha epiderme, ela é dividida por camadas, como vocês estão vendo aqui. Vamos discutir cada camada aqui com vocês. E ele é pavimentoso. Se vocês olharem um corte da epiderme, como vocês estão observando aqui, vocês vão ver que parece aqueles pavimentos. É contínuo. A epiderme é um tecido contínuo. E quem dá a estrutura da minha epiderme, umas células que dão a estrutura, que produzem a queratina, uma proteína muito importante para a epiderme, são os queratinócitos, que são essas células que vão produzir a queratina. E como eu falei para vocês, a epiderme, ela é um tecido estratificado, ou seja, ela tem camadas nesse tecido. Vamos falar de cada camada aqui para vocês. A primeira camada é a camada basal. Essa camada basal, ela fica mais próxima da camada dérmica, ou seja, é uma camada que vai receber suprimentos. Essa camada é a única que vai receber suprimentos aqui da nossa derme, ou seja, nesse cortezinho aqui vocês conseguem observar que na minha derme, já vou até adiantando um pouco da minha derme, ela vai passar
Veias e artérias. Artérias levam oxigênio e nutrientes. Por estar mais próximo dessa camada dérmica, a camada basal é a única que vai receber suprimentos. Ou seja, ela vai ser a única que vai estar recebendo ali nutrientes, oxigênio, tá? E por que isso é importante? Por que ela tem que receber esse oxigênio e nutrientes? Porque a camada basal, ela vai fazer o que chamamos de mitose. Quando ela vai realizar essa mitose, ela vai se transformar em outra camada, ou seja, essas células recebem nutrientes e vão se multiplicar. Ela se multiplicando, ela vai subir. Ou seja, eu tô aqui na minha camada basal, ela vai fazer mitose, certo? E quando ela vai realizar isso aqui, ela vai formar uma nova camada, que é a que chamamos de espinhosa. E assim por diante. Essa espinhosa, ela vai fazer outra mitose, certo? Porque ainda vai receber um pouco de nutrientes aqui da camada dérmica, e ela vai fazer outra mitose, que vai formar parte granulosa. E vocês conseguem observar, quanto mais ela se distancia da camada dérmica, menos nutrientes essas camadas irão receber. Então, por isso que a última camada, que é a camada córnea, ela é formada por tecidos mortos, ou seja, essas células vão se multiplicando, vão fazendo mitose, e quando chega na última camada, que é a córnea, elas morrem. Essas células já estão mortas, porque elas não vão ter nutrientes para sobreviver ali. Se não tem nutrientes, essas células vão morrer. Mas, professor, então você está me dizendo que toda a minha pele, todos os meus tecidos aqui externos estão formados por tecidos mortos? Sim, toda a sua pele é formada por tecidos mortos, células mortas. Mas por que, João Vitor? Mas por que, professor, que é formado por essas células mortas? Olha só que interessante como é o nosso corpo. Aqui no nosso meio atualmente, agora mesmo, onde que você está aí na sua casa, está cheio de bactérias, está cheio de fungos. E nossa epiderme, falei para vocês que ela vai proteger, certo, o nosso organismo desses fungos e bactérias para não gerar infecções. O que é que bactérias mais amam? O que é que fungos mais amam? O fungo e a bactéria amam muito células mortas. Puf! Como assim, professor? Olha só que interessante. Essas células mortas acumuladas aqui na minha epiderme, na minha camada córnea, ela vai servir de alimentos para bactérias. Ou seja, a bactéria que está aqui no meu ar, quando entra em contato com a epiderme, na camada córnea, elas vão ficar apenas aqui na camada córnea. Elas não vão passar, certo? Elas não vão passar, porque aqui, assim, quando ela encontra a camada córnea, ela já encontra o que ela queria, que era o seu alimento. Então, a bactéria, ela não vai adentrar no nosso tecido, porque ela já está ali na minha camada córnea, se alimentando do jeitinho que ela está gostando, né? O ambiente perfeito para ela. Mas sabe o que é que acontece? Quando eu tenho uma prejudicação dessa camada córnea, eu vou ter a facilidade que essas bactérias adentrem. Se essas bactérias conseguem adentrar na minha epiderme, eu vou causar infecções, tanto fúngicas como bacterianas, e até mesmo aquele famoso pano branco, né, que é a micose. A micose também é formada justamente porque essa camada córnea está prejudicada. Se essa camada córnea está prejudicada, os fungos adentram e vai causar infecções naquele local. E olha só que interessante, te falei apenas de 4 camadas aqui, mas professor, você colocou 5. Por que você colocou 5 aqui? Porque naturalmente em todo o nosso corpo temos o que? A camada basal, que acabamos de falar, que é a mais próxima da camada dérmica. Temos a camada espinhosa, a granulosa e a córnea. Falamos dessas 4 camadas. Só que nas nossas mãos e no nosso pé, vocês conseguem observar que em mãos e pés é mais grosso, né? Uma pele mais diferenciada. Porque aqui eu vou ter uma camada a mais, que é a camada lúcida. Então, mão e pés vou ter uma camada a mais, que é a camada lúcida. Essa camada lúcida fica entre a granulosa e a córnea, ok? Então, mãos e pés eu vou ter 5 camadas. E olha só que interessante, na minha camada basal também eu vou ter uma célulazinha chamada de melacinócito. O melacinócito, ele é responsável por formar a melanina. A melanina é onde que vai te dar a cor da tua pele, e ela também vai ajudar a proteger contra os raios ultravioleta. Te falei bem no começo que a nossa epiderme te protegia dos raios ultravioleta, né? Então, olha só que interessante, que a gente protege os melacinócitos produzindo a melanina, e a melanina determina a cor e vai te
proteger contra os raios ultravioleta. E olha só que interessante, temos também uma parte chamada de papilas dérmicas. O que é papila dérmica, professor João Victor? A papila dérmica, ela é a que vai dar a forma serpenteada da camada basal. Você consegue observar nessa imagem que é a camada, entre a camada da epiderme e a derme, vocês parecem umas ondinhas, né? Parece uma serpente, ondas aqui formando. E quem vai dar esse formato é as papilas dérmicas. As papilas dérmicas são o limite entre a derme e a epiderme. E é nessas papilas aqui onde que eu vou conseguir esse suprimento de oxigênio, como também de nutrientes para a camada basal. E assim a camada basal vai fazer essas multiplicações que chamamos de mitose. Então é por isso que as papilas dérmicas é muito importante. E como eu já vinha falando para vocês, algumas funções da epiderme. Ela vai me dar essa proteção contra bactérias, fungos, semipermeável. Como assim, professor, semipermeável? Então você tá me dizendo que pode algumas partículas passar na minha epiderme? Pode. Quando você está utilizando aqueles anti-inflamatórios tópicos, aqueles anti-inflamatórios tópicos, eles vão ter partículas menores. Essas partículas menores, elas conseguem, com a densidade menor, elas conseguem adentrar dentro da minha epiderme. Por ser bem pequenininha, elas conseguem adentrar e fazer o seu mecanismo de ação ali anti-inflamatório, né? Quando vocês passam aqueles anti-inflamatórios tópicos, essa vai ser a função. Como também outros medicamentos que eu posso estar utilizando a camada, da epiderme. Então, quando você for passar alguma pomada no seu corpo, você vai ter que pensar, você vai ter na sua mente que essas densidades dessas partículas conseguem adentrar na minha epiderme. A epiderme vai ser semipermeável porque ela vai selecionar o que pode e o que não pode passar. O que não pode passar, bactérias e fungos, ok? E ela vai ter essa proteção também contra a radiação ultravioleta, como eu já vinha falando para vocês. E professor, quais são as funções do melanócitos? Bom, é bem simples. A função do melanócito é produzir a melanina, que é uma proteína onde que ela vai me dar essa proteção contra os raios ultravioleta. E vocês conseguem observar que o melanócito, né, onde que vai produzir a melanina, ele tem esses dendritos. Parece muito a cabecinha dele, parece muito, né, do sistema nervoso, com os neurônios, mas ele vai ter uma função diferente, porque esses dendritos ele vai liberar na sua epiderme vesículas de melanina, que vai ser onde que vai ser produzida a melanina, e assim vai dar a proteção contra raios ultravioleta e também a pigmentação da minha pele, ok? Então esse que vocês estão vendo agora, o melanócito, onde que vai ser produzida aí a melanina, ok? E aqui em relação à renovação da nossa pele, como eu já vinha falando para vocês, na minha camada basal vai ser a única que vai receber o suprimento energético, como também oxigênio e nutrientes, certo? Vai realizar a mitose, e quando ela vai realizando a mitose, vocês vão observando que ela vai ficar mais longe da camada basal, que eu te falei que a camada basal é a única que recebe nutrientes e oxigênio. Células sem nutrientes e oxigênio morre. Então quanto mais as células se afastam da camada basal, vai morrendo. E essa morte, essa troca de células são constantes. E é aqui onde que vai ter a renovação da sua pele. Ou seja, quanto mais você recebe nutrientes, quanto mais realiza mitose, quanto mais essas células vão morrendo e ficando na camada córnea, é aqui onde que vai ocorrer a sua renovação da sua pele. E essas células, vocês conseguem observar que elas são um pouco achatadas. Quanto mais longe elas vão ficando mais achatadas. Professor, mas por que elas vão ficando mais achatadas? Olha só que interessante. A pressão atmosférica que você não sente, ela está atuando diariamente, todo instante no seu corpo. Ou seja, se eu não tivesse ela, essas células iriam crescer de forma desordenada, uma célula grande, outra pequena, enfim, ia ser uma bagunça total, né? Mas quem é que vai determinar esse formato, esse achatamento dessas células? Vão ser essa pressão atmosférica. E resumindo aqui a nossa anatomia da nossa epiderme, vocês aprenderam que a epiderme ela vai me dar uma proteção mecânica contra agentes, até traumas também, mas como agentes que relacionados a bactérias e fungos, vai me dar uma proteção contra os raios ultravioletas lá na minha melanina, né, produzindo pelos meus melacinócitos, vai me dar minha pigmentação também, como uns melacinócitos, e ela vai estar renovando essas células constantemente. Essas células vão estar renovando constantemente. Então esse foi o nosso resuminho da aula. Matei a charada aqui relacionada a
epiderme. Eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar muito. E na próxima aula, na aula 2 desse módulo incrível falando sobre a anatomia da pele, vamos estar falando sobre a derme e assim por diante, a epiderme, e depois vou adentrar em outras partes da anatomia, e eu quero que esse canal aqui sirva como manual da anatomia para vocês. Bom, e essa foi a nossa aula, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, compartilha esse vídeo aqui também com teu colega, e não esquece também de pegar o teu curso, aluno, não esquece de pegar teu curso gratuito aqui na descrição do vídeo, como também no comentário fixado, e basta você comentar epiderme que eu vou estar disponibilizando esse curso diretamente no seu comentário. Bom, está passando mais 2 vídeos aqui, vou disponibilizar uma playlist como também um vídeo para vocês, então maratona a playlist e como também assiste esse vídeo, que eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito nos teus plantões, vou te ajudar muito na tua faculdade, no teu técnico de enfermagem ou por onde você está passando. O canal Manual da Enfermagem vai estar te ajudando. Vou ficando por aqui, um beijão e te espero na próxima aula falando sobre a derme.